Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o Evangelho de João, capítulo 16. A continuação das últimas instruções dos discípulos. Tenho-vos dito essa coisa para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vô-lo tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar, vô-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não vos verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para com os outros: que é isto que vos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, quer que dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagai-vos entre vós acerca disso, que disse um pouco, e não me vereis outra vez. Um pouco, e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz, a criança já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora da verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste, nem em meu nome pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos falarei mais por parábolas, mais abertamente vós falareis acerca do Pai.
Naquele dia pedireis em meu nome, não vô-lo digo, que vou rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e credes que sai de Deus. Sai do Pai e vim ao mundo, outra vez, deixo-vos o mundo e vou-lo para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que sabeis tudo e não precisas de que ninguém se interrogue. Por isso credes que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo e tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna e todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, para o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem me enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os que em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, mas como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico, e a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste,
para que sejam um, como nós somos um. E neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que teu tens amado, e eles como me tens amado a mim. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e neles esteja. Capítulo 18. Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes se ajuntava ali para com os discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe para a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou, aferiu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por seu sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquietando-se também. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam,
e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Então disse isso um dos criados que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondeis o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquietava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, porque não se contaminaram e puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, e se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o a vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso e de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam para os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. 37. Disse-lhe, pois, aos Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade do mundo, de todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. E assim a gente dá uma pausa na leitura. Paramos agora no capítulo 18. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Glória!